No início era o vazio, e Zurmã criou o Deus criador de todas as coisas. Sim, é uma história, uma mitologia que pouco é falada e eu particularmente não entendo porque os ocidentais falam muito mais da mitologia grega, da cultura romana, do que a persa. E se nós, quando vamos olhar a história dos persas, nós vamos ver que boa parte das crenças do judaísmo, boa parte da crença do cristianismo e boa parte da crença do islamismo vai sair tudo de uma mesma, vão beber todas de uma mesma fonte, do zoroastrismo. E na figura do seu deus Ahura Mazda e do seu irmão Arimã. Aqui surge, aqui vai surgir o dualismo, tem o dualismo que remete ao bem e o mal, a luta do bem contra a luta do mal. É dessa tradição que vai surgir o paraíso, a ideia do paraíso, a ideia do Messias, de um Messias Salvador, a ideia de purgatório, de condenação eterna, de juízo final. Sai tudo do zoroastrismo. E ela chega, e nesses vídeos anteriores eu falei sobre a história, um pouco da história dos persas, principalmente da figura de Ciro o Grande. Mas aí nós vamos, quero voltar um pouco aqui no tempo para que a gente possa entender como é que religião e governo, eles sempre ao longo da história, conhecida e registrada, os dois sempre andam de mãos dadas. Ou quando não é um ou outro que está no poder totalmente. Quem foi Zaratustra? Esse sacerdote, a história diz que esse sacerdote tem um mix de hinduísmo. Sempre vai ter um mix de hinduísmo. Porque, como eu já falei, nas cosmogonias, elas, quando um país invade o outro, que está dominando sobre o outro, ele sempre vai incorporar crenças e culturas dos outros povos. E vai sempre trazer isso para a sua cultura, para o seu povo agora. E não foi diferente com os persas, que é pouco falado. Mas para você ter ideia, é o único império que está no Guinness Book. Sim. Há alguma controvérsia porque o pessoal tenta especular como é que eles chegaram a essa contagem. Mas se diz que cerca de 40% da população local na época do Império Persa foi conquistada por esse império. 40% de toda a população mundial estava dentro do Império Persa. Se você for pesquisar no Guinness Book, você vai ver que é o único império que está lá. Não grego, não romano, não babilônico, mas sim os persas. E é muito pouco falado. Você não vai ver por aí, principalmente no meio evangélico, você não vai ver pastor nenhum falando. Vai falar até da cultura grega, dos romanos, tal, mas sempre jogando por terra, dizendo que é mito. Só não é mito aquilo que é dos judeus, né? Porque o cristianismo sai daí. Mas quem foi esse camarada chamado Zoroastro? Conta a história que um dia o Vorumano, que era um ser, encontra Zoroastro e dá uma missão a Zoroastro, começa a revelar as coisas a Zoroastro e diz que Zoroastro tem que passar essa ideia adiante. Passar essa ideia adiante. A história conta que Zoroastro na época tinha 30 anos, muito semelhante quando os judeus poderiam começar o seu ministério. Bom,
Vorumano tenta e fala tudo o que acontece, a ideia toda de Ahura Mazda para Zoroastro. Zoroastro está vivendo todo daquele caldeirão todo ainda do hinduísmo, mas aí o Ahura Mazda, ele leva o Vorumano leva o Zoroastro ao encontro de Ahura Mazda, a quem ele vai contar, revelar tudo o que ele quer. Ele vai ser um sacerdote, uma espécie de Moisés, um profeta que recebeu a revelação e que precisa compartilhar essa revelação com as demais pessoas. Porque é sempre assim, né? Sempre tem um encontro de um profeta, de um sacerdote com um Deus, seja ele na judaica, seja ele em outras, você vai sempre ter essa figura de um homem tendo um encontro com um ser superior, o qual tem que transmitir a sua mensagem. E nesse encontro, o Vorumano, ele mostra que existem 7 seres, ou 7 entidades que emanam de Ahura Mazda. E eu lembrei até que há um texto no Velho Testamento que diz que são os 7 Espíritos de Deus. Tem muito link um com o outro, né? E leva ao encontro dessas 7 seres, dessas 7 emanações. Eu não vou dizer o nome aqui porque eu acho meio que desnecessário, a gente fica perdendo tempo com isso. Pois bem, assim que Zoroastro recebe essa mensagem do Deus de Ahura Mazda, ele vai tentar pregar essa nova ideia para os seus amigos ali. E ninguém aceita. Ele é rechaçado. As pessoas não querem conversa. A história conta que só o seu primo deu ouvidos à história dele. E por conta dessa perseguição, ele é expulso do lugar onde ele estava, né? Numa região lá do Irã. Ele sai de lá, ele vai para uma outra localidade. E a história conta que ele passa aí. Os historiadores eles têm 2 conclusões. Numa, ele passa 10 anos no deserto. O Zoroastro passa 10 anos no deserto sendo tentado por Arimã, que é o deus mau, o irmão de Ahura Mazda. Daqui a pouquinho eu vou contar essa história, como é que foi. E a outra versão é que os historiadores dizem que ele passa 10 anos isolado nas cadeias montanhosas, que é aquela região montanhosa do Irã. Ele passa 10 anos nas montanhas. É onde ele vai tendo esse maior desenvolvimento com Deus Ahura Mazda, que é o Deus do mazdeísmo, que vai ser incorporado pelo Império Persa. Pois bem, vamos ver a história. O Zurmã, ele disse que vai criar o mundo, mas ele não quer criar o mundo, não me pergunte por quê, mas ele diz, eu tô com a ideia de criar o mundo, mas eu não vou criar o mundo, né? O que ele faz? Ele engravida e tem 2 filhos na barriga. Um ele chama de Ahura Mazda, que esse vai ser cheio de bondade, esse vai ser o salvador do mundo, é esse que vai guiar a humanidade para o bem. E ele, na sua própria barriga, tem um irmão desse chamado Arimã, que é o oposto, que é o Deus mau, aquele que só faz maldade. Pois bem, desde a barriga, na luta desses dois irmãos deuses, né? Ahura Mazda e Arimã, os dois brigam no ventre de Zurmã e o Arimã tenta sair primeiro. E a história conta que o Zurmã não deixa, né? Empurra ele de volta até que a Ahura Mazda sai primeiro, né? Se lembra muito a história de 2 irmãos brigando no ventre de uma certa mulher e que um se torna o salvador e o outro se torna o opositor, né? Na história bíblica a gente vai ter algo muito semelhante. Pois bem, nasce Ahura Mazda e Zurmã sai de cena. Ninguém sabe o que aconteceu com esse deus, que foi que gerou esses 2 deuses.
E aí da ideia do dualismo, o Deus bom e o Deus mau. Porque até então, os deuses daqueles povos da Mesopotâmia, eles faziam o bem e eles faziam o mal. Tanto o bem quanto o mal. Mas a partir da Pérsia, a partir dessa ideia, dessa nova filosofia, vamos dizer assim, usar a palavra filosofia, desse novo ensino de Zoroastro, nós vamos ter agora o dualismo. Separa-se, põe um Deus que faz só o bom e põe um Deus agora que faz o mal, em equivalência.